Um drama comovente envolve uma menina índia no Pará. Ela tem 5 anos, vive numa aldeia isolada e ficou gravemente ferida depois de ser maltratada pelos próprios pais. A justiça precisou interferir, uma situação rara que põe em conflito a cultura do homem branco e a cultura dos índios. As brincadeiras típicas de criança têm um valor ainda maior para Tiwi. Tudo o que a indiazinha precisa agora é tentar esquecer os momentos sofridos que passou. No colo da enfermeira Olgarina, Tiwi recebe carinho e amor. A história dramática da pequena índia começou quando ela tinha 10 meses de idade e precisou deixar a aldeia do Zaraueté, onde vivia com a família, para vir a Belém se tratar de problemas de saúde. A criança apresentava um quadro grave de desnutrição. O tratamento foi longo. Tiwi ficou 1 ano e 8 meses longe da aldeia. Quando retornou, a menina sentiu dificuldades em se readaptar aos costumes indígenas e foi rejeitada pelos próprios pais. Insatisfeitos com o comportamento da filha, eles maltrataram Tiwi e chegaram a queimar o corpo da indiazinha. Eu senti assim uma coisa estranha, assim, coisa de mãe mesmo, assim. Não revolta. O que, por exemplo? Diz que eu podia estar com ela, cuidando dela, não precisava estar passando por aquilo. 3 dias após as agressões, os índios da própria aldeia denunciaram os pais de Tiwi a FUNAI. Essas fotos foram tiradas pelo Conselho Tutelar de Belém no dia que a menina chegou ao hospital. A aldeia do Zaraueté é quase isolada. Eles falam uma língua derivada do tupi-guarani, só usada na tribo, que fica numa reserva na região de Altamira, ao sul do Pará. O acesso é somente por barco, um trajeto de pelo menos 4 horas. Altamira tem 25 aldeias e aproximadamente 2.200 índios. 400 são araueté. Para chegar até a aldeia deles é preciso navegar por muitas horas pelo rio Xingu. Dependendo do tipo de embarcação, essa viagem pode durar até 2 dias. Como eles são uma etnia muito fechada, que não aceitam a presença do homem branco dentro da aldeia, eles aceitaram vir até aqui, a cidade de Altamira, para conversar com exclusividade com o Domingo Espetacular sobre o caso da indiazinha Tiwi. Ó, aquele ali é o barco que está trazendo os índios aqui para Altamira. As informações que nós temos é que estão vindo 11 índios da etnia araueté para conversar com a gente. Eles vieram numa voadeira, uma espécie de lancha. Eles vão atracar aqui no porto e a gente vai conversar com eles para saber sobre o que eles pensam do caso da indiazinha Tiwi. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Foram os próprios araueté que denunciaram a FUNAI os maus tratos em Tiwi. Nem todos falam português. Eles têm o rosto pintado de vermelho com semente de urucum. É um costume da tribo quando encontram estranhos. O cacique Cupiré foi o primeiro a questionar a atitude dos pais da indiazinha. Tá errado, né? Ela foi queimado, ficou na chuva. Que mãe dela bateu também. Mandava a filha dela, o Maior, bateva também. Por quê? Por causa de não sabe a língua, não sabe a língua nossa, sabia só a língua do branco, porque foi criado em Belém. Apesar da revolta, o casal não foi punido pela aldeia. Isso porque, na tribo, os pais são considerados a maior autoridade em relação à filha. Apesar de ser cacique, Cupiré não tem liderança sobre os índios. Ele é uma espécie de porta-voz da aldeia quando há algum assunto a ser tratado com a FUNAI. A revolta dos araueté se tornou ainda maior porque, após Tiwi se recuperar das queimaduras, houve um novo incidente. 2 meses depois de retornar à aldeia, a indiazinha precisou voltar a Belém para o acompanhamento médico de rotina. Ela e os pais ficaram hospedados na casa do índio e foi aqui que o novo episódio de agressão aconteceu. Foi em um quarto como este que a pequena Tiwi ficou com a família. Para manter as tradições indígenas, no lugar das camas, redes. E no lugar de guarda-roupa, cestos como este aqui. Segundo relatos, a menina quase não saía do quarto. Normalmente era encontrada isolada em cantinhos, como este aqui. Chamou.
muito atenção, porque nós começamos a observar a ausência da criança junto dos pais. Sempre, quando eles estavam aqui, nós íamos atrás da criança, estava só no quarto, trancada. Foi o que mais chamou a atenção. Você chegou a questionar os pais por que ela fica sozinha dentro do quarto? Falamos várias vezes, leva a Tiuí para almoçar, leva a Tiuí para dar banho, alguma coisa assim, mas não dão importância. A mãe de Tiuí é essa mulher de blusa azul com uma criança no colo. O pai está um pouco à frente, de bermuda vermelha. O Domingo Espetacular tentou falar com eles, mas a Casa do Índio vetou o contato para evitar a exposição ao homem branco. Tiuí foi espancada várias vezes. Precisou ficar 15 dias na Santa Casa de Belém para se recuperar dos hematomas no rosto e no corpo. Demonstra a situação de caos que se encontra hoje a saúde indígena em Altamira. Essa criança, se tivessem sido tomados cuidados mínimos com a saúde dela, no sentido de que se houvesse um médico acompanhando a evolução nutricional dela em Altamira ou na própria aldeia, esse caso não teria chegado a evoluir dessa forma. O caso ganhou repercussão e os índios araueté ficaram incomodados com o título de violentos que receberam por causa de Tiuí. Sou um araueté. Não é tudo araueté te bate. Não, sou um araueté que está batendo. Você não gosta disso? Não gosta disso, não. O cacique afirma que toda criança na aldeia deve ser bem tratada. Ficar alegre, ficar brincando e ficar banhando no rio Xingu. Porque a criança gosta de brincar. Este antropólogo explica que é comum em muitas culturas indígenas os pais rejeitarem os filhos, seja por algum motivo de doença ou deficiência física. No caso dela, em algum momento, essa família e esse grupo achou que ela era uma pessoa que tinha uma deformidade de alguma natureza, um sinal, um estigma de alguma natureza que a comunidade não podia admitir que ela vivesse, que ela tinha que ser rejeitada. Essa é que é a questão, que pode ter acontecido no primeiro dia de vida, no nascimento. Então, uma situação dramática, difícil para nós, difícil para a etnia. Pituco Ayampi, da etnia Taiteituá, teve poliomielite na infância. Ele foi rejeitado por causa da deficiência. Cresceu longe da aldeia. Apesar da cadeira de rodas, se tornou um artista plástico. Pituco conhece como ninguém o que Tiuí está passando. Eu deveria que a justiça do Brasil olhasse um pouco a cultura indígena, entendeu? Não deixasse a família tirar a vida dela. Essa índia araueté, que não fala português, chegou a cuidar da pequena Tiuí quando ela voltou para a aldeia. Ela está dizendo que ela deu muita alimentação para ela. Quando a mãe dela foi para a aldeia, né? Aí ela está dizendo que deu bolacha, deu café, deu leite, né? Para ficar gordo, né? Para ficar mais forte, né? Os araueté não querem que Tiuí volte para a aldeia. Eles temem que a menina seja novamente agredida pelos pais. Os índios acham que mesmo que Tiuí vá a outra aldeia, a mãe da menina poderá encontrar a criança e maltratá-la novamente. Por isso, ela quer ficar aqui em Altamira. Mas numa família de branco? Essa aí. Família no branco, na FUNAI. Você acha que assim ela vai ficar mais segura? Vai ficar mais segura. De acordo com as leis brasileiras, os índios são considerados inimputáveis, ou seja, não podem ser responsabilizados e nem punidos pelo Estado. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente também vale para as crianças indígenas. Por isso, o Brasil tem o dever de proteger a pequena Tiuí, mas não pode agir contra os pais. Este advogado explica que, normalmente, a preferência da guarda é pelos parentes próximos da mesma etnia. No entanto, o mesmo dispositivo legal, ele estabelece que não se pode se sobrepor a um bem maior, a um direito fundamental da criança e de qualquer ser humano, que é a vida.
O juiz Vander Bernardo, responsável pelo caso, concedeu a guarda provisória a Algarina Nascimento, a enfermeira que cuidou de Chuí no Hospital de Belém. Ela ainda pode ganhar a guarda definitiva, só vai depender da justiça. A coisa que eu mais quero é poder cuidar da Chuí, educar ela. Eu não sou rica, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho muito amor, muito carinho. E tudo que eu puder fazer por ela, eu farei.